Olá, meus queridos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o presbítero David Ferreira e estamos aqui para dar início a mais um vídeo nesse dia de hoje. Que Deus ele possa te abençoar, possa falar ao seu coração nesse dia que você estiver assistindo, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. Estamos aqui em João Pessoa, na Paraíba. No cenário ainda continua o cenário novo, que é a barbearia Sr. Smith. E eu espero que Deus ele fale ao seu coração nesse dia de hoje. Bom, quero aqui falar um texto hoje que está no livro de Segundas Reis, capítulo de número 4. É um texto muito conhecido, onde fala a respeito de uma viúva, E o que me chama a atenção mais ainda desse texto é as oportunidades que o Senhor concede para a vida dessa mulher, Apesar também dos desafios que ela teve. Mas diz o texto: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer, Ou o que tenho eu contigo? Dize-me, declara-me, o que é que tens em casa? E ela respondeu: sua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede vasilhas emprestadas para todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não cheias. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite sobre todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Queridos, esse texto é muito interessante, porque essa mulher ela tem um problema em sua vida. E apesar de ter um problema em sua vida, uma dificuldade em sua vida, como todos nós temos problemas e dificuldades em nossa vida, é a quem recorrer. Muitas das vezes, nós agimos como o Salmo de número 1, o Salmo de número 1 ele diz que bem-aventurado, o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. E muitas das vezes nós saímos pedindo conselhos a pessoas erradas, pessoas que vão nos aconselhar de acordo com aquilo que nós estamos vivendo no momento, ou talvez sem a direção de Deus, porque muitas das vezes os conselhos que vêm na nossa vida diante de pessoas que não temem a Deus, que não têm uma visão de Deus, lhe aconselhar de acordo com aquilo que ela acha. E quando Deus nos direciona, Ele não direciona porque Ele acha que vai dar certo, é porque Ele tem certeza que vai dar certo. E essa mulher ela vai ao encontro de um homem que realmente tinha Deus em sua vida e poderia dar uma orientação para que a vida dela fosse mudada. Segundo lugar, aqui que eu quero destacar é que essa mulher ela perdeu seu marido. E naquela época, que essa mulher vivia, quem trazia o alimento, quem era o provedor da casa era o marido. Só que o marido dessa mulher vem a falecer. E diz o texto que quando ele vem falecer, já agora cria uma dívida, cria um problema. Outros problemas. Porque o problema na vida dela agora já não é ter o marido, não ter o marido. E também agora a dificuldade de acertar essa conta, E aí a Bíblia Sagrada diz que é chegado o credor para querer que ela quitasse essa dívida. Só que ela não tinha condições de pagar. Então eles propõem o quê? Que eles levassem os seus filhos, que eles levassem o filho dessa mulher. E eles, como meio de pagamento, eles iam usar esses filhos para que esses filhos se tornassem escravos ou servissem no palácio do rei para que essa dívida fosse paga. Só que o interessante é que ela, sabendo dessa situação, ela recorre ao profeta. E ela chega diante do profeta e vai dizer: olha, meu esposo foi teu servo, serviu ao Senhor, e agora o credor chegou na minha casa e está tentando levar os meus filhos. E aí ele diz: o que eu tenho, eu contigo? O que tenho eu contigo? Me declara o que tem em sua casa. Eu acho interessante esse texto porque, na verdade, quando ela sai de casa, ela sai focada no problema. E muitas das vezes acontece isso em nossa vida. Nós agimos pensando tanto no problema, naquilo que nós estamos vivendo no momento, que nós não conseguimos enxergar a solução, ou talvez algo que esteja em nossa vida, em nosso alcance, que pode amenizar aquilo
que nós vivemos. Você percebe que quando ela chega diante do profeta, o profeta diz: me declara o que tu tens em casa. Ela olha e fala: tua serva não tem nada em casa. Só que depois, né, dela dizer que a tua serva não tem nada em casa, no versículo 2, tem uma vírgula. E essa vírgula é como se ela estivesse parando agora e pensando: talvez, o que é que eu tenho em casa? E aí diz o texto que ela diz para o profeta, né, para o profeta Eliseu: olha, se não uma botija de azeite. Talvez ela dizendo esse se não uma botija de azeite, era como se ela tivesse desprezando aquilo que ela tinha, o pouco que ela tinha em suas mãos. E ele fala: olha, o pouco que você tem é o suficiente. Você volta para a sua casa. E isso aqui que é o interessante, porque muitas das vezes quando nós vivemos um problema, nós queremos sair dele. Nós queremos achar outros caminhos, outros recursos que nos remetem a sair dele. E aí o profeta fala: olha, eu sei que o problema está dentro da sua casa, mas você precisa voltar para lá. Eu me lembro quando Jesus tá pregando para os discípulos, e aí vem aquela passagem, né, que ele vai ter um encontro com Pedro na beira da praia, né, onde ele diz: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: eu te amo. Ele fala: apacenta as minhas ovelhas. É que naquele exato momento, né, e Jesus ele quer falar com Pedro, né? Pedro estava frustrado naquele dia, porque Pedro não pescou nada. Mas era naquele ambiente, né, que Pedro teve a frustração, que Jesus queria mudar o cenário da vida dele. E aí o profeta fala para ela: vai para sua casa, o problema está lá, mas vai para lá. E o que eu acho interessante desse texto, que nos remete é que muitas das vezes nós vivemos situações na nossa vida, no nosso dia a dia, que muitas das vezes pessoas estão brigando e nós acabamos absorvendo essas coisas. E não é porque nós queremos ouvir ou porque nós queremos participar, mas é porque muitas das vezes a porta da casa dessa pessoa está aberta para todo mundo ouvir, né, o que está sendo discutido, o que está sendo falado. E assim também é na nossa vida. Muitas das vezes nós abrimos portas para que pessoas saibam de tudo na nossa vida. Assim como muitas das vezes pessoas postam nas redes sociais, né, a sua vida, o seu relacionamento, o seu casamento, né, a sua felicidade. E muitas das vezes não quer que outras pessoas comentem, que outras pessoas falem. Mas por que as pessoas falam? Por que as pessoas sabem tanto da sua vida? Porque a porta está aberta. Percebe que quando ela vai para um encontro do profeta, diz o texto da palavra do Senhor, né, que quando ele manda ela voltar e fala: ó, quando você entrar, você fecha a porta. Por quê? Porque todo mundo sabia do problema dela. Todo mundo sabia que ela era viúva, todo mundo sabia que ela tinha uma dívida, todo mundo sabia que ela não tinha condição de pagar. E ele fala: vai, pega emprestada vasilhas, né, e fecha a porta. E aí vai, irmãos, isso aqui que é o interessante, é que eu já estou encerrando. Por quê? Porque quando ela vai e pega a vasilha emprestada, né, ela entra para dentro de casa. E só que o interessante é que talvez você está dizendo: mas ela não estava precisando? Sim, ela estava precisando. E por que o profeta não mandou ela pegar emprestada pelo menos um pouquinho de azeite? Porque você já prestou atenção que nós estamos cheios de pessoas rodeadas ao nosso lado, que muitas das vezes querem nos ajudar, né? E a intenção até é boa, mas o propósito dos seus corações são malignos. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que quer ajudar, quer emprestar de alguma forma, para depois que a situação mudar, ele está ali apontando e dizendo: olha, só aconteceu na vida dele porque eu ajudei. Só aconteceu na vida dela porque eu ajudei, porque eu emprestei. Então é por isso que o profeta disse para ela: vai para dentro da sua casa, fecha a sua porta, né? Pegue com os vizinhos vasilhas vazias e não cheias. Porque o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer, irmãos, sem ajuda de ninguém. Porque Deus, Ele quando age, Ele não precisa das condições, né, que as condições estejam favoráveis. Talvez você está dizendo: mas a situação do país não é boa. Mas Deus não precisa que a situação do país esteja favorável para Ele operar. Ele é Deus, Ele opera como Ele quer, quando Ele quer, Ele usa o que Ele quer, quem Ele quer. Então receba essa palavra nesse dia que você estiver assistindo esse vídeo. E aí o texto diz que ela entra para dentro de casa. E aqui eu quero encerrar dizendo que o fantástico, maravilhoso desse vídeo, né, dessa mensagem, é que
Quando ela fecha a porta, eu imagino as pessoas agora dizendo: o que é que vai acontecer? O que é que está se passando dentro da casa dessa mulher? Por quê? Porque ela fechou a porta da sua casa. Ninguém mais sabia o que estava acontecendo. Só que o interessante é que o texto diz que enquanto ela estava lá dentro, a porta fechada, Deus estava multiplicando o pouco que ela tinha. Você percebe o texto dizendo que ela começa a deitar aquele azeite sobre as vasilhas e vai enchendo uma, vai enchendo duas, vai enchendo três, e as vasilhas vai se enchendo e eles vão colocando à parte as que estão cheias, até um ponto em que não tem mais vasilha para encher, e aí o azeite para. Aleluia! Que mensagem gloriosa! Aqui o que eu vejo nesse texto é o final dessa história. Porque a porta se fecha, mas também agora a porta vai se abrir. É só um tempo, e esse tempo é um tempo de experiência. Para você que está nos assistindo, talvez você está preocupado, você está angustiado, desesperado, porque a porta se fechou. Mas a porta se fecha por um tempo, para que nós possamos ter experiências com Deus, até o tempo se passar e a porta se abrir de novo. E quando a porta se abre, eu imagino as pessoas que estão do lado de fora, observando essa mulher e dizendo: olha, agora eu já sei o que vai acontecer. Essa mulher vai sair, ela vai chorar, ela vai fazer um escândalo aqui porque ela não vai deixar levar os seus filhos, ela não tem condições de pagar. Só que eles não sabiam o que tinha acontecido do lado de dentro quando a porta estava fechada. Aleluia! Eles não sabiam o que tinha acontecido do lado de dentro quando a porta estava fechada. E quando a porta se abre, não é os filhos que vão embora. E eu quero profetizar sobre a sua vida nesse dia de hoje, que não é os seus sonhos que vão embora, não é os seus projetos, não é o seu filho, não é o seu esposo, não é a sua mulher, não é ninguém da sua família. Mas o que vai passar pela porta é a providência de Deus. Porque enquanto muitos não sabiam o que estava acontecendo, achando que quando a porta abrisse, quem ia embora seriam os filhos, estava muito enganado. Porque Deus, ele trabalha mesmo com as portas fechadas. Deus, ele trabalha do outro lado mesmo que as portas sejam fechadas. Então acredite nessa palavra nesse dia. Deus está trabalhando na sua vida. As portas se fecharam, mas Deus não deixou de trabalhar. Entra para dentro da sua casa, fecha a sua porta, guarde segredos, não conte seus sonhos para ninguém, a não ser para quem vai te direcionar ao caminho certo, na direção daquilo que Deus ele tem para você. E segundo, confie naquilo que você tem, confie no seu potencial. Você pode achar que é pouco, mas tem tantas pessoas querendo ter o pouco que você tem e não tem. Mas eu quero te dizer nesse dia de hoje, acredite que o pouco com Deus é muito, É melhor ter pouco e ter a bênção de Deus do que ter muito e viver sem Ele e sem a bênção dele. Acredite, é pouco, talvez você queria ter mais, mas eu quero dizer que é o suficiente para Deus começar a mudar a história, para Deus começar a mudar a situação da sua vida. Então guarde essa palavra no seu coração, que Deus abençoe esse dia, abençoe seu dia, abençoe sua vida, te levante, te renova e faça prosperar a cada dia mais e mais a sua vida. Deus abençoe, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de ativar o sininho das notificações, pois só assim o YouTube ele vai te notificar em primeira mão quando um vídeo novo sair aqui no nosso canal. E também é muito importante você dar aquele joinha, aquele gostei e comentar aqui. Deus abençoe sua vida e eu te aguardo no próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.